Olá, sejam muito bem-vindos ao FIFA Net Sports. Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol aqui, uma notícia muito importante que rolou essa semana, foi noticiada aí, que é a permanência do Pep Guardiola à frente do City. Olha que notícia interessante no futebol, hein? Pep Guardiola, cumprindo esse contrato, vai ter mais de uma década à frente do clube do City. Então, esse vídeo está bem interessante, vamos trazer detalhes sobre esse assunto. E certamente a renovação de contrato que tem revolucionar bastante o futebol mundial, cabe muita discussão para que nós possamos cada vez mais pensar o futebol a maneira de Pep Guardiola, ok? Então, vamos analisar aqui então essa notícia que chegou aí falando então sobre a permanência dele. Ele acaba de renovar o contrato dele com o City por mais 2 anos, ou seja, mais 2 temporadas. Pep Guardiola ele chegou a explicar o porquê dessa decisão. Ele disse assim: eu deveria ficar por aqui, obviamente, porque eles me querem e por outra razão, pelos resultados que temos. É claro que nós conhecemos há muito tempo, mas todas as minhas decisões na minha vida foram assim. O que eu sinto no momento, eu até eu estar ali convencido de pensar diferente. Então Pep Guardiola confirma e afirma o seu desejo de permanecer no City e que isso foi uma coisa muito bem pensada. Então aí ele faz a renovação do contrato, fica por mais 2 temporadas. Interessante, hein? Então veja na Transfer Market, que está sempre apoiando o canal aí, estatísticas que mostram um pouquinho aí da carreira dele como técnico: Barcelona B, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City, desde 2016, 490 partidas até aqui. Então veja que é uma carreira de poucos clubes, bastante solidificada, com muitas conquistas, muita competência. Então está aí Pep Guardiola aí na tela com suas conquistas aí de todas as competições importantes que disputou, e ele é o grande sonho de seleções mundiais de um dia poder ver ele colocar na sua galeria a Copa do Mundo. Mas por enquanto ele tem projetos interessantes e à frente do City, com esses números que impressionam realmente a carreira de um grande técnico que é o Pep Guardiola, que é um técnico diferente. Então podemos ver que, falando um pouquinho da carreira dele, mas no City ele de maneira focada, ele chegou em 2016 no clube e ali havia-se muita expectativa sobre como seria o trabalho do Pep Guardiola, vindo do sucesso do Barcelona pelo tic-tac, passado pelo Bayern de Munique também muito bem, e ele chega ao City num projeto bastante novo, onde ele assume responsabilidade por esse projeto e conquistou de lá para cá 18 títulos no City. Isso é importante porque passa a ter aí um treinador disposto a enfrentar os desafios do clube, do City. Então, realmente, para o mundo do futebol, é uma notícia que bem impactante. Nós vamos analisar detalhes dessa notícia aqui nesse nosso vídeo, falando um pouco mais sobre essa renovação de contrato desse técnico que tinha certeza da sua permanência no clube. Então, um pouquinho da carreira do Pep Guardiola, que nós sabemos aí, ele que tem seu início no Barcelona B, passa pelo Barcelona, vem em Bayern de Munique, depois chega no City, chegou no City em 2016, pegou o início de temporada, hoje tem 490 jogos pela equipe, é a equipe que mais dirigiu sem dúvida alguma e talvez será a equipe que mais irá dirigir na sua carreira como técnico de futebol. O apoio do pessoal do Transfer Market, que está sempre apoiando a gente nas estatísticas. E com isso aí podemos ver nessa imagem que Pep Guardiola, todo tipo de conquista que ele disputou, ele conquistou. Falta talvez a galeria, um troféu de Copa do Mundo, e quem sabe no futuro isso possa acontecer. Então Pep Guardiola, falando especificamente do City, né? Ele tem ali uma passagem muito importante. Ele chega com um projeto bastante ambicioso do clube. No início talvez as pessoas não acreditando muito ali no que poderia acontecer, mas a competência do Pepe, juntamente com seus companheiros, faz com que ele chegue agora, antes da renovação de contrato, com 18 títulos, ou seja, ele já levantou 18 taças, né? Só para a equipe do Manchester City. Então olha que interessante. Então aí tem a Champions League 2023, o Mundial de Clubes também, como troféus importantes da carreira. Essa passagem fantástica dele como técnico do City. E poderia acontecer algumas situações que pudessem tirar o foco dele e renovar com o City, porque podemos ver a própria seleção brasileira tem um projeto do Ronaldo, de repente chegar à presidente da CBF, levar o Pep Guardiola para lá.
O próprio seu amigo, companheiro ali, o Tite, que também se aposentou também. Eram situações que poderiam de repente especular e até mesmo, né, com a aposentadoria do Tite e a possibilidade de uma CBF levar ele à seleção brasileira e de repente ele encurtar sua passagem pelo City, mas não. Ele acredita ainda que tem mais 2 anos de entrega para fazer para o City, então alguns projetos aí envolvendo ele trabalha em seleções, inclusive a brasileira, vai ter que esperar um pouquinho mais aí. Então, o Pepe, ele podemos também analisar alguns fatores que podem ter contribuído com a sua renovação. Ele, por exemplo, ele passou por uma série de derrotas, nunca aconteceu na sua carreira, por assim dizer, e ele soube encarar todas elas. Ele conseguiu aí mostrar, por exemplo, que as derrotas fazem parte de um processo de muitas vitórias que você estiver tendo ao longo dos anos. Esse impacto emocional e psicológico afetou o time, mas ele teve que achar razões estratégicas dentro de campo para conseguir fazer com que essa superação acontecesse. E ainda mais agora com essa renovação de contrato, ele vai chegar cheio de energia para erguer esse time. E também, como ele mesmo falou, existem situações pessoais importantes da carreira dele que a permanência no City faz parte desse projeto. Então, com essa renovação, podemos ver que o Tique aposenta, mas chega ao clube, né, o Hugo Viana, que é um ex-jogador, que passa a assumir ali a direção do Manchester City, ou seja, a comissão técnica toda do Sporting está no United, mas um diretor esportivo, Hugo Viana, ele vem para o City, vai fazer uma parceria aí com o Guardiola e vamos ver o que vai sair dessa parceria. Torço muito para que dê muito certo aí, porque o Pepe a gente sabe do potencial e da competência dele. E o Hugo Viana também vindo também de um histórico muito interessante pelo esporte, então a tendência é um City ainda muito mais fortalecido, mesmo na renovação. Então podemos ver que o Pep Guardiola vai ficar no City. Superou todas as especulações, tudo aquilo que de repente poderia acontecer de dizer que não ficaria no clube foi revertido. Então podemos ver aí que quando a gente fala de implicações para ele, né, não tem nenhuma, porque ele realmente é um técnico vencedor e vai dar muito certo no clube, certamente. E agora do lado do City é importante o City também continuar dando todo o respaldo, o aval para que o Pepe possa fazer esse trabalho. Então essa imagem aí, emblemática da renovação do contrato aí, ou seja, é o técnico mais vencedor do mundo renovando, dizendo sim ao City por mais 2 temporadas. Né? Essa notícia repercutiu o mundo e certamente agora podemos pensar em situações interessantes. Como é que o mundo do futebol, principalmente aqui no Brasil, onde os técnicos às vezes não conseguem nem cumprir um mês de contrato, vê essa renovação? Isso mostra que mesmo o futebol tendo uma parte muito forte em business, tanto na questão de repente você só permanecer se tiver resultado ou você ter força para contratações, ele mostra que além de você ter um bom business, você tem que ter um bom comando lá na frente. Tem que ter gente competente para poder trabalhar o dia a dia do clube, fazer a coisa acontecer, funcionar. E essa permanência de mais de uma década num clube, sem dúvida alguma, é uma mensagem do próprio Pep Guardiola e do futebol dizendo que se você tem competência, no futebol pode ter várias mudanças, mas você permanece forte e conquistando títulos. Então, é importante. Então pelo menos aqui nós no canal, ficamos muito felizes com essa renovação. Estamos muito confiantes que o Pepe Guardiola vai fazer 2 anos fantásticos aí à frente do clube. Então podemos dizer que a continuidade do trabalho, a renovação da equipe é um desafio que ele vai ter. Continuar desenvolvendo novos jogadores também é um desafio interessante para ele. Inovações táticas faz parte do pacote Guardiola. As conquistas também estão envolvidas também. A Copa do Mundo que aguarde um pouquinho mais. Os desafios jurídicos do City não intimida ele, que se tiver que dirigir a equipe numa divisão inferior do futebol inglês, ele vai dirigir. E as derrotas, por mais que elas às vezes doem, Guardiola também sofre derrota e sabe lidar com elas. Então, muito aprendizado na carreira dele aí para todos nós, né? Estatística dele no City, como aqui falamos, 490 jogos, 353 vitórias, 70 empates, 67 derrotas, comemorou 1.200 gols, sofreu 411 gols, a porcentagem de vitória dele é aproveitamento de 72%, acima da média, média de jogos 2.45, 18 troféus, ou seja, é uma ficha para lá de técnica e positiva de um técnico vencedor, campeão, e certamente vai ser muito bom para o mundo do futebol ter Pep Guardiola ainda mais 2 anos à frente dos clubes, à frente dos projetos do City. Então,
nós aqui do canal gostamos muito, né? Então podemos ver que Pep Guardiola é um técnico vencedor e o futebol agradece a sua permanência, ok? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo muito interessante, com informações bem legais. Pepe renova, Hugo Viana chega, City vai renovar sua equipe, seleções que esperem, porque o futebol vai ter, o Pepe Guardiola ter mais uma marca interessante, que é um técnico capaz de dirigir uma equipe por mais de uma década, ok? Então mais uma vez agradecendo vocês, compartilhe o vídeo, assine o canal, muito obrigado e até a próxima. Assine o canal.